Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal SOS Analytics. Meu nome é Rafael e no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade ao trabalho de uso do conceito de Document Property em análise do Spotify. Então, se você curte esse tipo de material, se inscreve no nosso canal e curta o vídeo para que você tenha acesso a cada vez mais informações sobre essa ferramenta de Analytics. Bom, pessoal, como é que a gente vai fazer o exemplo de hoje? Para o nosso exercício, eu criei uma análise contendo dois componentes visuais. O primeiro é um gráfico de linha, contendo uma hierarquia por período, e aí vocês percebam que eu consigo representar tanto no nível do ano quanto no nível do mês. E um outro componente visual, o mapa de árvore, que também está utilizando uma hierarquia. Ele utiliza uma hierarquia que representa desde o país até o nível do poço. Então a gente passa pela região do país, depois pelo estado, em seguida vamos ver aqui, pela bacia, depois pelo campo e por último pelo operador. O que nós vamos fazer? Nós vamos criar aqui controles na nossa área de texto, utilizando o Document Properties para que a gente possa, dentro do mapa de árvore, ter esse dinamismo de conseguir escolher qual a hierarquia que eu quero que seja representada aqui e qual é o nível da hierarquia que vai ser visto no momento. Para a gente começar a entender um pouquinho da hierarquia, eu vou vir aqui com o botão direito do mouse em cima do campo de hierarquia e vou escolher a opção de Custom Expression. O que vocês vão verificar? Deixa eu até dar um zoom para ficar mais fácil de analisar. O Spotify, então, vai representar a hierarquia por meio de uma função chamada de Prune Hierarchy, onde que a gente utiliza como parâmetros o nome da tabela de dados, que é a produção ali de 2014, a palavra reservada de Hierarchy e o nome da hierarquia, que aqui no caso eu já criei uma para o nosso exemplo. Ela se chama hierarquia localidade e por último a gente tem aqui um parâmetro que é o nível da hierarquia. A hierarquia ela sempre começa do zero e vai até o nível máximo que a gente configurar. Como é que a gente faz então para configurar uma hierarquia? No Spotify existem muitas maneiras, mas com as versões mais recentes a gente faz a configuração aqui por meio do Data Canvas. Então, se a gente clicar aqui nesse ícone e nós formos olhar a tabela resultante, como eu disse, eu já deixei aqui criado a hierarquia de localidade. Basta vir aqui na opção de edição e, como eu disse, a gente tem aqui desde o nível do país até o nível do poço. Para criar uma hierarquia, basta vir aqui clicar no sinal de mais e escolher a opção de hierarquia. Antes da gente avançar nesse exemplo, a gente vai olhar aqui um pouquinho da hierarquia do período. Todo campo de data ele tem uma hierarquia atrelada. Então, se vocês repararem, quando eu clicar aqui com o botão esquerdo, toda vez que eu tenho um campo de data, eu tenho condições de escolher qual é o nível que essa data vai ser representada na minha análise. Ou somente por ano, somente por trimestre, ou também em uma visão hierárquica. Então, eu posso escolher aqui que eu quero só ver ano e mês, ano, trimestre, mês e dia do mês, e por aí vai. O que tem de interessante aqui? Quando a gente trabalha com hierarquias no formato de data, a expressão é diferente. Ela não é mais aquele Prune Hierarchy. Aqui para datas ele utiliza a função de bin by datetime, passa o nome da coluna que representa a data e qual é o formato de visão daquela hierarquia. Aqui está ano e mês e o outro parâmetro é o nível da hierarquia. Se eu trocar aqui para ano, trimestre e mês, vocês vão perceber que o parâmetro aqui já mudou. Então, são quantos níveis que ele vai poder representar. E aqui, como eu já disse, é o nível da hierarquia que a gente está visualizando no momento. O que nós vamos fazer? Por questões de facilidade, nós vamos criar uma hierarquia que vai representar essa hierarquia que a gente acabou de selecionar, a hierarquia de ano, trimestre e mês, e nós vamos, por meio de controles aqui na minha área de texto, fazer com que a gente possa ter esse dinamismo na nossa análise. Então, antes disso, nós vamos vir aqui no Data Canvas, vou pedir para criar uma nova hierarquia, que vai se chamar
hierarquia período, ele vai representar o ano, o trimestre e o mês. Repare que apareceu aqui embaixo. E nós vamos começar a editar a área de texto. Inicialmente, nós vamos criar uma variável que vai ser representada por um drop-down list. Aqui nós vamos criar uma nova variável que vai armazenar o que esse drop-down list vai ter de opção. Então nós vamos chamar de hierarquia selecionada. Ela vai ser uma variável do tipo texto, não vai ter valor. E eu vou aproveitar para criar uma outra variável que vai ser o nível da hierarquia, que nesse caso vai ser uma variável numérica. Eu vou querer representar os diferentes níveis que a minha hierarquia vai poder representar. Vamos começar então pelos campos que vão poder representar a hierarquia selecionada. Então, vou selecionar aqui, ó, hierarquia selecionada. Eu quero dizer que aqui a gente vai utilizar um conjunto de expressões, onde que no display name vai ser o nome que o usuário vai enxergar e no expression vai ser o valor real que vai estar armazenado dentro daquela variável. Eu vou começar aqui então a por localidade. E aqui eu vou colocar o nome da hierarquia que a gente criou. Então vai se chamar hierarquia localidade, tal como a gente viu há pouco. E aqui vai ser período. E eu vou utilizar o nome da hierarquia que a gente acabou de criar. Hierarquia período. Posso dar OK? Esse exemplo aqui já está legal, ó. Hierarquia de localidade e tempo. Por enquanto, somente a variável está armazenando esse valor. Vamos fazer agora aqui o nível da hierarquia, e para isso a gente vai utilizar o componente de slider. Então, o slider vai ser armazenado dentro da variável nível da hierarquia. Ele vai ser um range numérico que vai começar de 0 e vai até 5. A gente começa com 0 porque, como a gente viu há pouco, toda a hierarquia no Spotify, o primeiro nível é o nível 0 e o último nível é a quantidade de níveis que a gente tem, né? A gente vai do país até o nome do poço, então são 6 níveis, por isso vai do 0 até o 5. E ele vai crescer com intervalos de 1 em 1. Posso aqui dar OK. Está aqui pronto. E agora, para a gente finalizar, né, para a gente encerrar com sucesso, a gente vai vir aqui, ó, na opção de hierarquia, botão direito do mouse, expressões customizadas, e eu vou trocar. Ao invés de escolher hierarquia selecionada, eu vou trocar pelo nome da variável que a gente acabou de criar, que é hierarquia selecionada. Insert Property. E faço a mesma coisa aqui com o parâmetro do nível. Eu vou procurar aqui nível da hierarquia. Vou substituir. Reparem que aqui, ó, no Result Expression ele já está me dando um preview, ó. Então aparentemente está tudo correto. Posso dar OK. Vocês percebam que ele já mudou aqui o comportamento. Com isso agora eu posso ocultar a legenda para ganhar espaço na minha análise. E na minha hierarquia de localidade eu estou então agora vendo os diferentes níveis até o nível do poço. E se eu trocar aqui para período, eu estou vendo aqui os diferentes trimestres e meses do ano. Para o trimestre, para a hierarquia de tempo, só vai fazer sentido quando a gente estiver trabalhando nos 3 primeiros níveis, né? Dado que a gente tem o ano, o trimestre e o mês. Então, se eu passar aqui para os outros níveis, não vai fazer diferença, mas isso não tem impacto algum na nossa análise. E o vídeo de hoje era esse, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse material. Dá para fazer bastante coisa com o Document Property. Então, se vocês têm interesse nesse tipo de material, postem aqui nos comentários para que a gente possa, então, pensar em outras possibilidades de uso desse artifício. Fica aqui o meu agradecimento, aqui meu abraço para vocês. Peço para que vocês se inscrevam no canal, né, curtam os nossos vídeos e conversem aqui com a gente para que a gente possa, então,
produzir mais materiais e aí a gente impulsionar o uso do Spotify na comunidade Analytics. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.